pessoal, tudo bom? Vamos voltar a falar o Dark Awards, a segunda parte desse vídeo, que já na primeira parte já mostrou bons projetos, aliás, maravilhosos projetos, né? Até deixa eu pegar minha cola rapidamente aqui. Nós falamos de 4 categorias, para quem não viu ainda o primeiro vídeo, deve voltar e ver, vai ser legal. O Dark Awards é provavelmente o maior concurso de projetos de iluminação do mundo. É fabuloso, ele é sediado em Londres, né? Tipo, a sede da organização fica em Londres, mas são inúmeros países, não sei precisar ao todo quantos países estão participando desse ano, mas eu chutaria assim por baixo uns 20, 30. Já estou arbitrando isso desde 2017, que é uma super honra, e de forma geral o Dark Awards tem 14 categorias, e elas, na verdade, digamos assim, não são 7, porque tem umas subdivisões aqui, depois eu vou falar, mas de forma geral são, para a mesma categoria, ela é subdividida em baixo custo e alto custo. Tá? Então no primeiro vídeo nós falamos sobre o melhor esquema interno, né, o de interiores, de baixo custo e de alto custo, e o melhor esquema externo de baixo e alto custo, que são categorias que eu acho fabulosas, a gente mostrou as imagens. E agora, para essa segunda parte, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos falar aqui de melhor paisagem, e paisagem não é paisagismo aqui, é melhor paisagem externa. Então, quando tu está chegando, sei lá, uma quadra inteira, um conjunto, então é melhor paisagem, que é a categoria, não é paisagismo, que é uma outra coisa. Em alto e baixo custo. Vamos falar de arte também. Arte é super legal, são 3 categorias de arte, que eu achei, algumas ficaram assim, de cair o queixo, outras mais ou menos, assim, tipo, não fiquei surpreendido, embora sejam projetos muito legais, mas é uma questão de arte de instalações, então isso é muito relativo, pode ser um objeto iluminado, pode ser uma iluminação projetada, pode ser várias coisas, então em baixo e alto custo. E o último que eu achei legal, que é uma coisa de arte decorativa. Então, que é assim uma escultura por ela só de luz, uma coisa assim, que algumas coisas me chamaram bastante atenção, realmente muito efêmeras, não é uma coisa que a gente vai conseguir aplicar na nossa casa no dia a dia, pelo menos agora, mas que é legal saber que existe. Acho que até pode ser aplicado, sei lá, num lobby de hotel, num shopping center, um grande prédio comercial. Então, não existe uma proibição, digamos assim, que vai ser tipo, não vai ser usual, toda uma estrutura, um super custo que não se justificaria num prédio residencial ou num prédio comercial, mesmo que seja um AAA, assim, não consigo ver isso ainda, mas é legal saber que existe. É legal que tu pode usar essa tecnologia para outras coisas. Se ela está fazendo isso, eu poderia adequar para alguma coisa. E aí vai a barreira de pensamento de cada um, né? A criatividade, para onde é que vai nos levar, enfim. Essa quebra de paradigmas que eu não curto muito dizer, a gente só pode fazer assim. Tipo, isso dificilmente tu vai ouvir aqui. A gente só pode fazer assim. Mas é isso aí, então vamos lá. Vamos começar com o papo das categorias. Olha aí. E aí, pessoal, começando então pela categoria melhor paisagem, baixo custo. E aí tem uma coisa que eu tenho falado nesses vídeos e pode ser repetitivo, mas é a questão da grandiosidade dos projetos no exterior. E, cara, é diferente de passar por, sei lá, uma síndrome de cachorro vira-lata, que tudo lá fora é melhor, que não sei o quê. Não passa por aí. Realidades financeiras são uma coisa, qualidade de projeto é outra coisa, então não dá para misturar muito as coisas, tá? Mas ela, assim, de ponto de vista de explicar um projeto desses, é um pouco mais difícil, porque não é tão comum, digamos assim, do pessoal observar isso pelas cidades aqui. Mas, por exemplo, esse projeto me chamou muita atenção, eu gostei demais, que é o Shenzhen Expo Bay. Cara, o que é o Shenzhen Expo Bay? É um grupo de prédios para compor a paisagem. Prédio, praça, ruas, enfim. Se eu não me engano, são quantos milhões de metros quadrados? 3 milhões de metros quadrados.
sabe? Então, eu já falei aqui, tipo, eu me orgulho muito de ter 4 milhões de metros quadrados em 19 anos. Então, aqui num projeto, resolveu isso. E olha aqui, ter 4 milhões de metros quadrados é muita coisa, deu muito trabalho para chegar até aqui. Então, não é assim, não é, decididamente não é assim mesmo. E aí fica difícil até de avaliar, digamos assim, a qualidade do projeto ponto a ponto. Então, o que eu quero dizer com isso? Até eu vou comparar isso aqui com outro projeto que está na categoria de baixo custo, como paisagem, que esse é muito comum no Brasil. Então, por exemplo, aqui, cara, é um grande projeto. Então, se eu me botar ao longe, digamos que eu estou chegando de carro, posso estar chegando de avião também, que é uma coisa que eu costumo dizer para os clientes, que, cara, isso aqui quando a gente está chegando no aeroporto, aqui a gente está vendo esse prédio, acho que era legal fazer isso e tal. Então, nesse sentido, eu posso estar chegando de carro num bairro novo e, tipo, mudou a paisagem. Eu estou chegando numa cidade e, cara, mudou a paisagem. Então, algumas coisas que fazem mudar a paisagem e que marcam o lugar. E aí, até digo uma luta que eu tenho dentro sei lá, dos órgãos que normalmente eu acabo tendo maior convivência, por exemplo, de planos diretores, dos próprios municípios, e eu defendo que algumas cidades têm prédios gigantescos. E eles, porque vai mudar a paisagem, não vai ser humana. Cara, eu acho isso uma bobagem muito grande. Eu também não curto muito aquela coisa do vamos fazer quem faz maior na cidade, aquela coisa, tipo, não é isso aí. Mas é importante porque aquilo marca a paisagem. Então, por exemplo, se eu te mostrar a Estátua da Liberdade, tu sabe que é Nova York. Se eu te mostrar agora me fugiu o prédio. Te mostro aquele prédio de Dubai que tem um farol numa vela, tu sabe que é lá. Então, enfim, sabe? Se eu te mostrar o Big Bang, tu sabe que é lá. Então são obras que foram muito grandes em sua época. O Big Bang não é tão alto para hoje, né? Para a época era muito alto. Então esse tipo de obra eu acho que é importante. E agora isso está começando a chegar de uma forma assim, tipo, 3 milhões de metros quadrados. Então tu não tem como não ser impactado isso positivamente e até por questão de visual. Então aqui, ó, dá uma olhada nessas fotos aqui que o pessoal vai passar aqui. Não. Então, vendo essas fotos, vou passar umas 2 ou 3 aí para vocês avaliarem, fica difícil de avaliar assim, e não se busca avaliar, tipo, mas a iluminação do banco eu não gostei, porque a luz não sei o que, a iluminação dessa palmeira, a iluminação daquilo, não, é um grande conjunto. E aí fala uma coisa que eu já tinha falado em outros vídeos, que o projeto, até trazendo para o vídeo número 1, onde eu falei da iluminação de dentro do apartamento do Rio de Janeiro, eu dizia que aquilo era um projeto só. Então a iluminação que tinha aqui nesse quarto junto com a arquitetura tinha que conversar com a outra, e que era tudo homogêneo. Então nesse âmbito que a gente está falando aqui, essa grande bairro, sei lá, esses 3 milhões de metros quadrados, eles têm um conjunto, e isso é muito impactante. E eu acho que é muito impactante quando tu chega numa cidade, e isso está perto de acontecer, por exemplo, em Porto Alegre e outras cidades, mas já vou falar sobre isso, que daqui a pouco, cara, nós vamos iluminar 3 milhões de metros quadrados, isso aqui vai impactar. Tipo, não tem como não impactar. Isso impacta positivo, impacta na autoestima das pessoas, impacta nos negócios, na vontade de fazer melhor, sabe? Uma vontade de fazer melhor. E a vontade de fazer melhor, ela tem que ser sempre superior ao medo de, não sei se vai dar certo. Eu não gosto disso, não gosto desse tipo de gente, que o medo de fazer, de errar, tira a vontade de fazer o certo. Eu não gosto disso, aqui a gente vai e faz, tá? Então acho que isso aqui é muito legal. Esse me chamou muito a atenção. O outro que me chamou a atenção, que eu tô falando, que é uma questão que a gente vê bastante, que deixa eu pegar minha cola para já mostrar aqui para vocês. Cara, é um condomínio. Me chamou a atenção que é um condomínio, sabe? E é uma paisagem, porque tu entra num condomínio de casas e tu tem aquela paisagem, a iluminação da própria casa, um pouco composta pela iluminação parte interna com a parte externa, digamos assim, uma parte de fachada da casa, entre aspas, varandas, mais um balizamento, enfim. Eu até confesso que eu acho esse um projeto assim fraco, tá? Então eu acho que é um projeto fraco. Aqui no Brasil tem coisas muito melhores, mas é um belo projeto. Eu ia adorar morar nessa casa, tá tudo certo, não é isso. Mas se tu pegar uma coisa ou outra, até fica difícil, mas é bom
Aqui porque a gente escolhe um e escolher A ou B não tira o mérito do C que tu não, nem botou no vídeo. Não é isso, entendeu? É de abrir a cabeça para pensar a iluminação. Eu gostei do equilíbrio desse condomínio, vou até mostrar aqui a primeira foto aqui. Beleza? Eu gostei do equilíbrio, porque é uma coisa que eu achei assim, muito bem estruturado. Eu acho que ele estruturalmente ele está muito bem. Porque tu vem com uma luz de balizamento, tranquila, que cumpre a meta, que é de chegar na tua casa. Tu tem uma luz mais ampla da fachada, um pouco por esses perfis que estão ali, que estão iluminando aquela entrada, e tu tem uma luz dentro da casa, tipo, após esses vidros, e ela conversa com o que tá fora. Então aquilo ficou muito harmonioso, então tá muito bem feito. Ah, Eduardo, mas essa luz tá muito branca. Cara, tá muito branca. Dependendo da região do país, tu vai preferir a branca ou a amarela, então não dá pra firmar uma regra, tá? Então tem que abrir a cabeça, né? Tem que abrir a cabeça e entender o contexto aqui. Então isso tá muito bacana. Eu senti falta de uma iluminação de vegetação mais alta. Com certeza tem alguma coisa, eu acho que eu exploraria isso aí. Mas isso também pode ser uma coisa da nossa latinidade, da nossa brasilidade, de explorar a natureza. Daqui a pouco esse projeto aqui, que até me deu um branco, esse projeto é na Irlanda, tá? Então daqui a pouco na cultura lá do cara, tipo, cara, a Irlanda decididamente não tem grandes florestas, né? Muito pelo contrário. Então na cultura dele, tipo, isso não faria muito sentido. Não quer dizer que eles não gostem, não tem água, não tem isso. Mas isso aqui vestiu muito bem. Mas é um projeto muito bem estruturado e eu gostei dele. Se eu fosse no Brasil ou qualquer lugar do mundo visitar esse condomínio, eu disse, pô, cara, isso aqui tá muito bem feito, tá muito legal, sabe? E é isso que é importante, tá muito legal. Eu confesso que até entre esse e os 3 milhões lá de metros quadrados, o menor, ele era mais fácil de acertar e o cara acertou. O outro era bem mais difícil e talvez fosse até uma missão quase que impossível de fazer. E algumas coisas que eu olhei, assim, eu acho que faltaram algumas conexões. E eu acho que é muito, muito difícil de fazer isso num projeto arquitetônico de iluminação e que no cinema é obrigatório. Porque vamos lembrar que várias vezes que eu falo de filme, eu falo o seguinte, cara, a iluminação desse filme ela não estava conexa com a narrativa. Em algum momento a iluminação não estava acompanhando a narrativa, ou o cara só usou a iluminação para chamar a atenção e a narrativa ficou em segundo plano, ou a narrativa estava uma coisa, a iluminação estava perdida. Então, da mesma forma que a iluminação e a narrativa elas têm que caminhar junto num filme, na arquitetura, num grande projeto como esse de Shenzhen, as narrativas são a história que eu contei através da arquitetura, a história de um prédio que eu decidi por A mais B, que ele teria essa angulação, essa volumetria, essa cor. Falando agora da categoria paisagem, alto custo, é um deslumbramento. Para quem gosta e vive de iluminação como eu, assim, é uma oportunidade fabulosa. Eu já falei que eu fico feliz de ter podido visitar alguns lugares do mundo por causa da iluminação. E eu, olhando aqui agora, vou até guardar em segredo o que eu falei aqui, mas tem uns 6, 7 que eu gostaria de falar, talvez eu venha abordar conforme dê tempo de mostrar um por um para vocês e comentar e tal, enfim. Mas eu me lembro a primeira vez que eu fui a Frankfurt para a feira, para a Lighting Building, e fui ver as obras da Luminale, que é um concurso internacional de iluminação, tem em Frankfurt, que é feito para estudantes e pessoas formadas até 2 anos. E a primeira vez que eu fui lá foi em 2008, e eles escolhem um bem cultural da cidade para ser o mote o foco do concurso internacional, e era a Bolsa de Valores de Frankfurt. E eu cheguei, ela estava toda iluminada em cor vermelha, com as coisas em detalhes em azul, assim, lindíssimo. Eu vou procurar uma foto, se eu achar a foto ela estará aqui. Vou achar a foto.
aquela. E aquilo me impactou muito. Eu vim com aquela foto que eu tirei da minha câmerazinha desse tamanho. Era câmera fotográfica, celular, não tinha foto ainda. O assistir era muito porqueira, não servia pra nada. E com aquilo eu disse, cara, olha isso aqui não vai chegar no Brasil, não sei o quê, papapá. E agora eu uso aquilo, tipo, aquele perfil linear que você vê, robusto, com a régua alta, de meio metro e 1 metro. Se usa muito, vai se usar por muito tempo, porque é um recurso muito bom. A gente está usando em vários projetos pelo Brasil aqui, é muito legal. E aquilo me impactou muito. E a segunda vez, acho que eu fiquei muito impactado, que eu fiquei chocado, foi em Hong Kong, quando eu vi no fim da tarde aquele espetáculo de luzes e som, assim, eu fiquei realmente em choque. Uma coisa muito bonita, muito bonita. Incrível, assim, incrível. E agora, quando eu vou ver essa categoria paisagem alto custo, aqui nem é alto custo, eu acho assim, tipo... Quanto é que pode gastar aqui? Ah, tá, então tá, vai. Tem problema? Tem problema, pode gastar à vontade. Esse primeiro que a gente vai falar, eu vou colar aqui porque o nome não é tão fácil. É a paisagem urbana de Beijing, né, que é Xangai, Tsinghua Tongeng. Por favor, me perdoem aqui se eu errar aqui, tá? Mas é em Pequim. É um bairro muito famoso, ele foi revitalizado para a 24ª Olimpíada de Inverno. Os prédios têm cerca de 600 anos. Então, um espetáculo lindo, aquelas pagodas, um troço maravilhoso, maravilhoso, tá? E essa parte da cidade, vou colar de novo aqui, Xinshai é um complexo de edifícios de 600 anos, que era o pátio dos fundos do Palácio Real da dinastia Qing, com Q-I-N-G. Então é muito bacana, e hoje é um lugar muito famoso pelo estilo Pequim e tal, assim, aparece em filmes e tal, então muito bonito. Vou mostrar uma foto para vocês aqui. Cara, isso é tão bonito isso aqui. Não sei, eu vou começar por essa aqui. Mostra essa foto aqui, né, para ter uma ideia do que a gente está falando. Acho que dá para mostrar. Mostra essa aqui também com vermelho, está muito bonita. Então é uma coisa assim de 600 anos, ela tem um pé direito menor, não é um traço gigantesco, mas é belíssimo e ele é muito bem explorado nos detalhes, no respeito à arquitetura. Então tu pode ver aqui, por essa foto, assim, as pessoas, as casas justapostas, assim, uma ao lado do outro, então todo esse caminhamento, aquele detalhe dos telhados, a iluminação muito bem feita. E aliás, né, aqui fica uma pequena reclamação, às vezes eu estou com um patrimônio histórico que quero fazer e não consigo porque não pode mexer no patrimônio, porque não sei o que, não sei o que, e os caras com um prédio de 600 anos fazem, né? E aqui a gente não consegue. Então, algumas coisas assim que são muito burocráticas no nosso país, e aí às vezes não passa por... eu nem devia falar muito isso, mas paciência, não dá para ser chapa branca, né, como dizem os jornalistas aqui em todo o Brasil, né? Tá errado. Às vezes o cara que está sentado do lado de lá da mesa, que tem o poder da caneta, ele com medo de errar e de ser criticado, ele não faz o certo. Tipo, não vai à frente. Por isso que tu ouve que às vezes o troço vai, e tu não consegue. Também é verdade que esses órgãos públicos de aprovação, de forma geral, eles têm uma equipe muito pequena, muito pequena. Muitos têm muito boa vontade, enfim. Como qualquer coisa, até na área privada, tem de tudo, né? Mas eu tenho um pouco assim, às vezes falta uma vontade de vamos lá, vamos botar esse negócio em pé e vamos fazer, né? Então esse aqui é um projeto que eu queria muito lá conhecer isso aqui. Tinha umas coisas assim, tipo, eles têm a própria arquitetura chinesa, assim, acho que todo mundo tem uma certa curiosidade sobre o Oriente, né? Eu fui três vezes para lá e é encantador aquilo, tipo, parece que tu tá saindo de algumas coisas de um filme. A arquitetura, ela tem uma delicadeza, assim, uma leveza, e eles gostam muito de luz, é uma coisa vibrante, assim, acho que até às vezes um pouco demais.
Mas é encantador, é uma experiência que tu chega e tu conta para todo mundo porque é contagiante, dá vontade de voltar lá, é muito bacana. Então o primeiro que eu falaria é esse aqui, né? Distrito Histórico e Cultural de Pequim, Qinshanhai, na China. Ele é todo, olha essa foto aqui é muito boa, né? Que dá para ver as paredes vermelhas iluminadas ao fundo e à frente os detalhes tratados, o próprio telhado tratado, aquela questão da curva. Eu acho que eles levam muito em consideração mostrar o telhado porque é muito típico da Ásia aquele telhado, aquele quase é um J, né? Então é muito bacana de ver isso aí. E aí eu escolhi em contraponto a isso o distrito, desculpa, calma, Eduardo, o Exchange Square no Reino Unido. Muito legal. Cara, esse aqui é o outro lado da moeda, né? A gente estava numa coisa de 600 anos, né? Os fundos do palácio do imperador Qing, né? E agora nós vamos para o Exchange Square, digamos assim, né? Uma quadra de negócios, sei lá se dá para traduzir o pé da letra, não o pé da letra, mas... E aí o que eu gostei? Ele tem uma iluminação de paisagem urbana que impacta muito legal. E aí o que chamou assim, cara, tem muito poste, não sei o quê. Vocês vão olhar agora, vou segurar um pouco para ver a foto. Não tem tanto, não é um posteamento. A gente tem os prédios ao fundo, então as próprias luzes das janelas, eventualmente algum friso de um prédio à parte, ele serve como um pano de fundo para te dar a profundidade. E essa praça seca, digamos assim, né? Essa praça seca ela tem volumes em alturas, em camadas, e a luz explora exatamente essa altimetria dessa praça. Olha essa imagem aqui. Até vou buscar aqui. Olha essa imagem aqui. Tá? Nessa imagem aqui tu pode ver vários degraus, né, que são patamares largos, que tu pode caminhar, tu pode até ver, tá olhando até em relação ao tamanho das pessoas. Então tu vê frisos segmentados, não é um friso que vai de uma ponta a outra. Isso também é uma coisa que às vezes eu não gosto da arquitetura, porque eu vou botar um friso aqui, não, daqui até lá. Tipo, às vezes é preciso, a gente já fez hospitais que a gente fez porque era uma questão que era a iluminação de toda uma circulação do hospital. Eu não me lembro, até nesse hospital a gente usou acho que 4 ou 5 quilômetros de perfil, perfil pra caramba. E aqui tem segmentos, aqui e ali, e vai montando um todo, vai criando uma direção de fotografia, que é isso que eu gosto, assim, porque tu tem um pouco de luz, aí tu ficou um pouco no escuro, tu foi pra luz de novo, e aí depois tu tem ela em camadas, e aí no fundo, assim, tu tem uma vegetação, tem um posteamento, mas assim ele foi colocado interessante, porque tem essas camadas, tu pode observar, aí tem uma vegetação, tem o poste atrás, então eu criei uma zona, digamos assim, entre essa luz de fundo e esse primeiro plano onde tu está olhando, ele ficou mais nebuloso, mas tu percebe que tem uma coisa atrás. Então isso deu um charme, eu acho que deu um grande charme. E a própria questão, tem uns degraus, é uma tentação dizer degraus, né? Nada como ser gaúcho. Tem esses degraus, e esses degraus têm pequenas quedas d'água iluminada. Então a queda d'água iluminada por trás, água, o próprio barulho da água, infelizmente a foto não mostra, sabe? O próprio barulho da água, a luz, tem um encantamento aqui nessa foto até. Tem um pai, né? Com o seu filho pequeno olhando exatamente esse encantamento que a água traz, a paz que a água traz, e tem essa luz, então é muito bonito. Então eu achei uma paisagem muito legal. E depois tem vários pequenos detalhes, assim, né? Até os postes não são tão gritantes, não é um poste assim, não, vou te botar uma pétala com X mil lux, porque aí vai, com X mil lumens, um X mil lumens que vai iluminar tudo. Não, o poste assim é delicado, é mais um balizamento mais alto do que uma luz. Claro, lá estão falando da Inglaterra, né? Segurança é outra. Então tem um balizamento e tal. E aí tu tem uns bancos todos orgânicos, eles têm uma luz no chão, e essa luz ela tá muito legal porque ela não iluminou todo o chão, então provavelmente tem um eixo que segura o banco e ela tem luz à direita e à esquerda. Então quando tu vê a projeção no chão, ela tem quase um shade,
um degradê, né? Do centro pro escuro e uma faixa mais escura no meio que fez um desenho muito bonito. Dá uma olhada nisso aqui. Sabe? Então, tá, eu achei muito legal. E aí, tipo, qual é que tu gostou mais? Esse contemporâneo ou milenar, digamos assim? Depende do dia. Acho que depende do dia. Eu acho que espero que todo mundo tenha, espero eu ter essa oportunidade de ir a Londres, olhar isso, putz, que legal, sentar ali para conversar e tal, enfim. Ir a Xangai e ver aquilo e contar, tipo, pô, fui lá, que legal isso aqui, tipo, qual que tu achou mais legal? Os dois são lindos e aí depende do dia. Iluminação, às vezes, é que nem música, sabe? Depende do teu humor. Eu acho que música, obviamente, todo mundo tem a música, digamos assim, a trilha sonora da sua vida. E eu brinco que a gente não tem a lâmpada da nossa vida, né? Mas eu acho que a luz, ela compõe com a música. A fonte que mais emociona é a música, com certeza. E a segunda é a luz através da visão. Então tu olha, esse encantamento que um projeto de iluminação traz, ele dá realmente um diferencial. Como dizem os meus amigos da Brilha, luz muda tudo, mas obviamente depende muito da arquitetura, depende de várias coisas, não é um milagre. Precisa ser muito bem pensada, precisa ser muito bem estruturada, precisa ter um contexto em que ela acontece, não dá para simplesmente sair botando. Até a gente vai procurar trabalhar em breve assim, dicas, a chamada vai ser assim, dicas reais de iluminação. Porque dica de iluminação, assim, com todo respeito, assim, né? Acho que tem pouquíssimos projetos, ou nunca fez um projeto e está se metendo a falar de produto. É muito diferente. É muito diferente. Tu pode ter um produto muito bom na mão e tu usar ele da forma errada. Tá? Isso é muito fácil. Então não basta o produto ser bom. Tu precisa ter alguém que saiba o que fazer com esse produto. Tá? Então a gente vai falar muito sobre isso e talvez a gente faça uma sequência de vídeos ali na frente, especificamente assim, com dicas reais, dicas que funcionam. Vamos bolar alguma coisa assim desse gênero. Mas esse aqui é os dois que eu mais gostei. A gente vai deixar passar um pouquinho ainda, assim, mais umas outras imagens de de algumas outras obras dessa categoria, com seu respectivo nome e o país que está. Mas é isso aí, vamos para outras categorias de arte agora. Cara, isso aqui é legal, é bacana de falar, mas é um pouco assim que nem eu falo de cinema, né? Eu não procuro falar se o cara interpretou bem, se eu gostei do texto, eu procuro falar do aspecto realmente da iluminação. Então aqui eu vou procurar fazer a mesma coisa, embora que tu tem que dar um contexto, né? Quando eu falo de filme eu dou um contexto, o que está acontecendo. Aqui nessas questões, nesta categoria de arte, instalações de baixo custo, apareceu um bar, tá? Que eu gostei bastante, que é o Paradise Green, que ele tem uma proposta legal, que são locais com salas fechadas, são 3 bares, até deixa eu entender aqui. São bares de coquetéis, zonas de restaurante e zonas privadas para te jantar. Achei muito legal, mas eu entendo que claro, é como tu interpreta, né? Mas ele podia estar lá na primeira categoria, tipo de instalações internas, baixo custo. Mas ele tem dentro dele, o bar em si, por um aspecto, ele é uma instalação de arte que eu achei muito bonita. Tá? Ele é diferente de um bar tradicional. Isso também tem que se levar em consideração. Isso fica em Londres, não sei se eu falei, mas... Né? E ele tem um aspecto assim bem artístico que eu gostei bastante, assim, ele tem todo um... Então, por esse lado, até acho que ele... Eu não entendo que isso realmente seja bem uma instalação artística. Primeiro porque não é efêmera, né? É um bar, tá lá, pode ficar por 20 anos. Ele não é uma escultura, né? Tipo, ele é um lugar, então eu acho que talvez ele não esteja bem no lugar certo, mas está valendo. Se a gente analisar o bar em si, está valendo. É muito bonito, tá aqui a foto que eu estou falando, eu não deixo vocês verem. Ó. Então realmente parece uma peça artística, tá super bem iluminada, tá num nível bacana, tá tudo certo, tá correto,
Tá? Ah, Eduardo, tu já viu bares mais legais? Cara, já vi. Mas eu achei legal, achei bacana a proposta. Eu acho que até essa imagem aqui de projeto é mais legal. Dá uma olhada aqui. Ó. Por aqui dá para ter o esquema por que eles botaram numa questão artística. E até para falar a verdade, é uma peça artística. Eu fiz um bar aqui em Porto Alegre que chama Nova York 72, que é um bar muito conhecido, muito tradicional. E a gente fez o Empire State Building, né, no teto assim de ferro, e botou umas luminárias bem pequenas nas janelas, até as luminárias modulares parecem as da Iguzine Laser Blade, mas a gente usou os embutidos downlight da Brilha aqui. Depois eu até não vou botar uma foto porque isso aqui é só Dark Wars, não tem nada a ver com a gente. E aquilo também, aquilo sim eu acho que era uma instalação artística dentro de um bar. Né? Mas esse aqui eu realmente achei, ele até me lembra alguma coisa, de uma certa forma, ele me lembra os desenhos que acompanhavam a arquitetura Art Deco, sabe? Meu professor de história de arquitetura vai me xingar por isso, né? Acho que eu forcei a barra agora. Mas é um projeto bacana. O outro projeto que eu gostaria de falar desse aqui, cara, que eu achei que fosse legal, o que me chamou a atenção foi mais pelo aspecto cultural, que é o projeto no Irã, até que é assim, a verdade feia sobre a moda do Irã. Essa é uma instalação artística que eu achei muito legal. É uma espécie de o lixo do nosso luxo, né? O luxo do nosso lixo, o luxo do nosso lixo, talvez fosse isso. Então, várias coisas que sobram da moda, tipo, o resto disso, o resto daquilo. Tá aqui uma imagem. Então, é uma imagem controversa, né? Tipo, cheio de coisas penduricalhas e tal. E tem uma luz acontecendo em cima. Ok. O que eu acho, assim? Falta contexto. Tá? Eu tenho uma instalação artística, então isso ajuda a pensar como eu faria isso. Cara, eu tenho uma instalação artística, pode ser na tua cidade, enfim, qualquer coisa, qualquer bairro. Eu tenho uma instalação artística, seja ela qual for, ela por si comunica. Se eu botar aqui, como no caso dessa foto que apareceu uma luz azul por trás, eu estou alterando isso. Se eu botar uma verde, se eu botar uma branca. Então eu entendo que aqui, que nem eu falei do próprio discurso de cinema, a luz e o objeto eles estão desconexos. Essa é a ideia que me passou, que eles estão desconexos. Então, mas por outro lado, né, aquela coisa que a gente tem da ideia do Irã, tipo uma coisa bastante contestadora, né? E a arte é contestadora. Nem sempre, né, isso não é nem positivo nem negativo, mas é um dos papéis da arte ser contestadora, e isso me chamou muito a atenção, então eu daria como destaque esses dois. Se eu realmente gostei de algum projeto dessa categoria, não, a gente tem coisas melhores aqui. Até podia citar coisas, por exemplo, instalações do Cobra são muito legais. Tem várias pelo país, alguns amigos meus iluminaram, a gente iluminou uma agora, que tu entra no nosso Instagram, nosso site, rapidinho tu encontra. E aquela, diferente dessa, ela tá... É só para não deixar sem contexto. Porque essa aqui eu falei que a obra e a luz elas estão desconexas. E a que a gente fez com o Cobra, que outros colegas fizeram ao redor do país, elas são conexas, tá? Tipo, se deu a importância maior, a importância está na obra e não na iluminação. A iluminação ela tem que fazer a obra crescer. Então aqui eu não senti essa função clara, tá? Até acho que a luz aqui chamou mais atenção do que a obra em si. Não sei se foi uma questão da fotografia também, a fotografia aqui não ajuda muito. Mas sobre essa categoria, era isso aí, vamos para outra, vamos lá. Aí pessoal, voltando, agora sim, instalações externas de alto custo, eu achei duas coisas muito legais. E aqui eu também vou procurar trazer uma muito grande e uma, cara, não é pequena, mas também não é nada do tamanho, tipo, uma muito grande e essa é menor. Cara, uma muito legal é a Galeria Pixel, PXL Pixel, no Canadá. Olha só onde é que fica essa instalação. Olha essa foto aqui. Olha que legal.
3 torres enormes, tipo assim, é um trend, como seria aqui no Brasil, né? Conjunto de prédios e tal, uma parte de galeria. E lá no meio, essa parte que tu tá vendo rosa aí, é aonde está a mídia, sabe? Então, o local todo tem a sua própria mídia, é uma coisa que eu gosto bastante. Alguns colegas não vão gostar por causa de poluição, enfim, sabe? Cara, polui. Visualmente, de noite, não sei o que, não vai ver as estrelas, enfim. Cara, tá, realmente às vezes acontece e tal. Mas eu não quero me tornar um light chato, sabe? Tipo, isso não pode, aquilo não pode, não sei o que, não é a minha função. Eu olho isso, eu gosto. Tipo, cara, existe uma proporção da própria arquitetura, ela está muito bem disposta, tu vê a galeria está bem na frente, sobem os prédios, enfim, e aí tem aquela caixa enorme que vai fazer. Eu acho que isso é uma instalação artística, porque além de ter, sei lá, mídia, eu posso passar cinema, eu posso passar, posso projetar obras de arte, de artistas locais, de artistas do país inteiro, do Canadá, posso passar 500 coisas. E aí, nesse sentido, ela é muito boa, porque ela é um veículo de comunicação, de arte, de comunicação de fatos, de notícias, enfim. E eu achei muito bom, eu gostaria de ter coisas assim em Porto Alegre e pelo Brasil. Eu acho bem legal, eu gostei bastante. O outro que me chamou a atenção, cara, foi na Arábia Saudita, eu achei muito legal, que é uma questão da... Deixa eu ver aqui, porque eu não gosto de errar os nomes aqui, cara. Deixa eu até ver aqui. Moonlight Horizon, a luz da lua no horizonte, na Arábia Saudita. Achei muito, muito legal isso aqui. Deixa eu ver se tem até a medida disso aqui. O vídeo tem, mas não é tão legal. Não fala a medida aqui, mas ele é relativamente grande, porque tu consegue ver. Dá uma olhada nessa foto aqui antes de eu mostrar o que ele realmente faz aqui. Olha aqui, olha essa foto, né? Então, na realidade, ele é uma grande esfera iluminada, e na volta tem esses totens, né, que são peças metálicas, e essa luz que sai dessa lua iluminada, né, reflete nesses totens e cria uma paisagem urbanística muito bacana. Dá uma olhada aqui na reflexão nas pedras, que legal. E aqui tem uma outra imagem que vocês vão gostar. Isso aqui, a mais legal é essa de dia, porque tem a lua verdadeira lá em cima, essa lua central e esses painéis onde reflete a luz dela. Achei muito, muito, muito bonito aqui. Aqui está a foto onde aparece ela no chão e essa vista da rua, tem a iluminação urbana, então ela é realmente grande, né? Então eu achei muito bonito, uma instalação artística legal, uma instalação artística que isso que tem na nossa realidade, né? Aqui na orla de várias cidades tem essas obras iluminadas, então isso aqui é do nosso dia a dia. O local não é do nosso dia a dia, mas essa possibilidade é do nosso dia a dia. Então é legal de ver coisas que fazem lá fora que a gente pode trazer. E outras coisas a gente mostra numa escala que fica mais difícil. Mas tu vê que coisas boas não tem nem tamanho e nem nacionalidade. Então a gente pode fazer boas coisas aqui, tá? Então esse aqui é o de alto custo, que eu achei muito legal. Vou mostrar a vocês agora o que é... A categoria até tem um nome diferente. Ela é arte, mas ela é decorativa. A arte decorativa sob medida, digamos assim, prêt-à-porter, que é muito legal. Eu pirei. Olha essa imagem aqui. Isso aqui foi uma das coisas que eu mais gostei, assim, que me chamou a atenção, que é uma super estrutura com cristais, né? E aí que tá o legal do negócio. Olha essa foto aqui da moça tocando o cristal. Quando ela toca o cristal, ela desencadeia uma reação no lustre, nessa estrutura, e começa a tocar uma música. É quase como se fosse não é um piano, né? Agora, tu toca primeiro o teclado, digamos assim. Cada cristal desse é uma espécie de tecla, e ele desencadeia
nos outros e todo o cristal que é tocado, digamos assim, depois que tu desencadeou, ele acende e emite som. E disso emite uma composição que eu achei fantástico. Até vou pedir, Miguel vai deixar aqui o link para vocês disso aqui para poder assistir na internet depois a própria música acontecendo. Eu achei muito legal e essa foi a última categoria assim relevante. Tem algumas de produto, mas eu acho que eu vou falar, quando eu falar de produto separado, eu vou botar isso para esses vídeos não ficarem tão longos sobre o Dark Awards 2022. São cerca de 240 projetos. Se alguém de vocês tiver interesse em algum projeto de alguma categoria que eu falei, ou para ver os outros projetos, é só mandar uma mensagem aqui, a gente libera para vocês darem uma olhada. Vai ser um prazer poder ajudar. A gente está aqui para ajudar vocês a pensarem em iluminação, criarem melhores projetos. Enfim, é isso aí. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.